Tudo se inicia quando Mar recebe a visita inesperada da polícia. O agente, com um olhar sério, revela que Luiz sofreu um grave acidente e não resistiu. A notícia atinge Mar como uma facada, e ela, em desespero, insiste que aquilo não pode ser verdade. O policial, com pesar, reforça que sente muito e explica que precisa da presença dela para reconhecer o corpo. Em choque, Mar pede para a funcionária avisar imediatamente a Nicolás. Enquanto isso, em outro cenário, João convida Camila para experimentar uma refeição simples em uma barraca. Hesitante, mas decidida a agradá-lo, ela diz que tentará provar coisas novas por causa dele. O clima de tranquilidade logo é quebrado quando Arthur aparece acompanhado de Valéria. Ao perceber a cena, Camila, tomada pela raiva, se aproxima e pergunta furiosa o que o irmão está fazendo ali com aquela mulher. Arthur explica que apenas levou Valéria em casa, mas Camila exige saber a razão. Sem rodeios, o rapaz confessa que ela é sua namorada. O mundo de Camila parece ruir naquele instante, e ela perde o controle. Indignada, questiona o que está acontecendo com os homens da família, acusando-os de se envolverem com mulheres interesseiras. Arthur, em tom firme, afirma que não permitirá que ela humilhe Valéria e exige que a irmã peça desculpas. Valéria, com calma, interrompe e diz que não precisa de desculpas. Ela revela compreender a reação de Camila e afirma que está disposta a se aproximar dela para que, com o tempo, a jovem possa formar sua própria opinião sobre sua relação com Arthur. Surpresa, Camila fica sem palavras, enquanto Valéria estende a mão em sinal de paz. Camila, paralisada, não reage ao gesto. Na mansão, Nicolas chega preocupado e pergunta o que está acontecendo. O policial, diante da família, conta a terrível notícia: o pai sofreu um acidente fatal. Atônitos, todos se aproximam, ainda esperançosos de que seja um engano. Nicolás pergunta se ele está no hospital, mas o agente explica que Luiz não sobreviveu, deixando todos em estado de choque. Na vila, tomada pelo ódio, Camila afirma a Valéria que não tem a menor intenção de conhecê-la, pois já sabe quem ela é, igual a mãe e a irmã, que se aproveitam das pessoas para tirar vantagem. Valéria tenta se defender dizendo que não é verdade, mas Camila não dá ouvidos e chama João para irem embora. Arthur tenta segui-los, mas Valéria segura seu braço e diz que o melhor é dar tempo ao tempo. Na mansão, Graciela entra em desespero e grita que o irmão não pode estar morto. Nicolás insiste que deve haver algum engano, mas o policial explica que o carro capotou, pegou fogo e o corpo ficou irreconhecível. O desespero toma conta da família. Ao mostrar a placa do veículo, o agente pede que alguém o acompanhe para a identificação. Nicolas e Leonardo decidem ir juntos. Nesse instante, Mar desmaia, e desesperadas, Ofélia e Graciela pedem ajuda a Paula. Enquanto isso, João tenta convencer Camila de que Valéria não é uma má pessoa, mas a jovem se recusa a aceitar e afirma que é impossível defendê-la. Irritada, diz que perdeu a fome e só quer ir embora dali. Pouco depois, o celular dela toca. Ao ver que é sua tia, ela atende. Do outro lado da linha, a notícia faz seu corpo congelar. Arthur e Valéria estão juntos quando o celular dele toca. É Nicolás, mas Arthur ignora, dizendo que o irmão deve querer falar de trabalho. Insistente, o telefone toca novamente. Ele atende e ouve a terrível notícia sobre o pai. O choque o deixa sem reação, e Valéria, preocupada, exige saber o que aconteceu. Camila chega à mansão transtornada, gritando pelo pai. Corre pelos corredores, seguida por Graciela, que tenta contê-la. João tenta apoiar Mar, mas Ofélia o afasta,
dizendo que precisa cuidar da filha. Desesperada, Camila insiste para a tia dizer onde o pai está. Graciela, chorando, revela que ele morreu no acidente. Camila grita, negando a verdade. Enquanto isso, Nicolás confirma a identidade do corpo. Leonardo, abalado, tenta se aproximar, mas o irmão pede que não olhe, para guardar uma última boa lembrança do pai. Pouco depois, Arthur chega, incapaz de aceitar a notícia. Ele corre para fora desesperado, e os irmãos vão atrás para consolá-lo. Ofélia leva Mar para o quarto, mas logo Valéria aparece pedindo para entrar. A mãe tenta impedir, dizendo que a filha está frágil, mas Valéria ignora, e vai até Mar, abraça a irmã, afirmando que ela não está sozinha. Entre lágrimas, Mar confessa que tinha muitos planos ao lado de Luiz e agora tudo perdeu o sentido. No dia seguinte, Leonardo retorna para casa. Camila, com os olhos inchados, pede que ele diga que não era o pai, mas o irmão confirma a terrível verdade. Ela desaba em prantos e se joga nos braços dele. Graciela chora inconformada, enquanto João e Paula permanecem imóveis, sem saber como agir diante de tanta dor. No quarto, Mar, acompanhada de Ofélia e Valéria, escuta os gritos de Camila ecoando pela mansão. Valéria, tentando ser racional, comenta que agora não há mais dúvidas, Luiz está realmente morto. Ela fala que ele era um homem bom e não merecia esse fim tão trágico. Em silêncio, decide sair do quarto, deixando a irmã com a mãe. Ofélia aproveita o momento para falar com Mar. Diz que entende a dor da filha, mas a aconselha a pensar no que virá. Lembra que em breve será feita a leitura do testamento e que Mar não pode permitir que isso aconteça sem sua presença. Chocada, Mar fica indignada com a frieza da mãe, afirmando que o marido mal foi sepultado e ela já fala de herança. Ofélia, firme, insiste que pessoas ricas pensam assim e que a filha precisa se proteger para não perder o que é dela por direito. Na sala, Graciela ordena que Camila se arrume para o velório. A jovem, transtornada, se recusa a ir, mas a tia insiste, dizendo que precisa se despedir do pai, ou se arrependerá para sempre. João, tentando acalmar a situação, a convence a ir se trocar. Mesmo contra a vontade, Camila cede. Do lado de fora, Arthur conversa com Nicolás. Inconformado, ele diz que aquele corpo não pode ser do pai, pois Luiz jamais os deixaria sozinhos. Nicolás, tentando se manter firme, responde que agora o pai está ao lado da mãe e que sempre os preparou para esse momento. Ele garante que apesar da dor, a família precisa permanecer unida. Valéria, à distância, observa a cena sem ser notada. Mar, em meio a lágrimas, acusa a mãe de ser mais interesseira do que imaginava. Ofélia, sem se abalar, assegura que só quer apoiar a filha e que a reação dela é normal diante de tamanha tragédia. Mas Mar insiste que nada poderia ser pior do que perder Luiz. Com frieza, Ofélia retruca que o verdadeiro pior seria perder também a mãe. Nesse instante, Camila invade a sala puxando João pela mão. Em tom agressivo, acusa Mar de estar feliz com a morte do pai, pois acredita que herdará tudo. Camila promete que fará de tudo para tirá-la daquela casa. Ofélia, exaltada, pede que João a leve embora, mas a sobrinha se recusa, afirmando que Mar não terá paz enquanto viver ali. Arthur, perturbado, volta a conversar com Nicolás. Diz que não aceita a morte do pai, já que o corpo não pôde ser reconhecido. Ele insiste que não há como confiar cegamente na versão da polícia. Nicolás, cansado, pede que o irmão não torne a dor ainda maior. Revoltado, Arthur sai furioso.
Valéria se aproxima de Nicholas e pergunta sobre o estado de Arthur. O rapaz explica que o irmão não consegue aceitar a perda. Valéria então compartilha sua própria experiência, contando que quando seu pai morreu não conseguiu chorar, porque precisava ser forte. Ela aconselha Nicholas a não reprimir a dor e a colocar os sentimentos para fora. Emocionado, ele desaba em lágrimas nos braços dela. Mar tenta abraçar Camila, dizendo que compreende sua dor, mas a jovem a repele com violência. Afirma que nunca mais quer sua aproximação e promete lutar para expulsá-la da mansão. Ofélia, desesperada, pede a João que tire Camila dali, pois sua filha também está em sofrimento. João atende ao pedido e leva a esposa, enquanto Mar cai em prantos nos braços da mãe. Valéria insiste para que Nicholas expresse seus sentimentos, e ele admite que a dor é insuportável. Novamente, ele chora, e Valéria o consola. Nesse instante, Arthur aparece e vê os dois abraçados, mas apenas Nicholas o percebe. Preferindo não criar conflito, Arthur se afasta em silêncio. Valéria promete procurar por ele, mas antes garante a Nicholas que pode contar com seu apoio incondicional. Encontrando Arthur, Valéria o acalma. Ele confessa que não suporta a ideia de ter discutido pela última vez com o pai, sentindo-se culpado. Valéria tenta confortá-lo, dizendo que Luiz merece descansar em paz e que ele não precisa carregar essa culpa. Reforça ainda que os irmãos precisam dele mais do que nunca, pois a família deve permanecer unida. Na sala, Paula fala ao telefone com a imprensa, repassando detalhes sobre o velório, mas pede sigilo. Leonardo chega e pergunta quem era. Nervosa, ela despista, alegando que a pessoa tinha o número errado e pedindo discrição. Em seguida, comenta com o marido que a melhor saída é fazer uma cerimônia reservada, para evitar exposição e também impedir que Mar e Ofélia tirem vantagem da situação. Leonardo concorda e a abraça, agradecendo pelo apoio. Na vila, Rócio assiste à notícia da morte de Luiz pela televisão. Com um sorriso contido, diz que finalmente poderá se aproximar do filho. Em outra casa, Susana comenta com Jacinto que João e Camila não voltaram para dormir. Preocupada, revela que está criando laços com a nora e teme perdê-la. Jacinto, pragmático, afirma que ela será a única a sair perdendo. Susana insiste para que o marido ligue para o filho, mas ele reluta, lembrando que João agora é casado. Por fim, cede ao pedido da esposa. No funeral, a família está reunida. Um funcionário avisa Nicolás que a imprensa aguarda do lado de fora. Graciela protesta, indignada com a falta de respeito, mas Nicolás resolve enfrentar os jornalistas. Antes de sair, Ofélia repreende Mar, ordenando que ela pare de trocar olhares com João, pois aquele é o velório de seu marido. João, constrangido, se esconde atrás de Camila. Do lado de fora, a imprensa faz um tumulto. Nesse momento, Susana e Jacinto chegam, mas são barrados. Jacinto insiste, dizendo que fazem parte da família. Os repórteres correm em direção a eles com perguntas, e o casal, constrangido, afirma não saber de nada. Nicholas aparece, autoriza a entrada dos dois e pede à imprensa respeito pelo luto da família. Lá dentro, Ofélia comenta com Mar que Susana e Jacinto não tinham motivo para estar ali, já que mal conheciam Luiz. Sarcástica, afirma que devem ter pedido folga na pocilga onde trabalham. Mar, contrariada, lembra à mãe que elas também vieram da pobreza. Ofélia, altiva, responde que aquilo ficou no passado. Susana percebe a hostilidade no olhar de Ofélia, mas Jacinto pede que a esposa ignore, pois estão em um velório. Enquanto Nicholas fala à imprensa,
Rócio aparece de repente e segura sua mão, chamando-o de filho. O jovem, atônito, a reconhece de algum lugar e a encara, confuso. Nesse instante, Arthur surge e Rócio, emocionada, segura as mãos dos dois, dizendo sentir muito pela perda. Nicolas pede que ela respeite o momento e chama o irmão para entrar. A missa começa, e todos se emocionam. Camila se aproxima do caixão, chorando, e confessa não saber como seguirá sem o pai. Do lado de fora, Rócio agradece a Deus por ter visto os filhos de perto. Promete descobrir qual deles é seu verdadeiro filho e jura nunca mais se afastar. O enterro acontece em clima de profunda dor. A família, ainda incrédula, se despede. Camila, aos prantos, diz que agora o pai descansará ao lado da mãe para sempre. O silêncio do cemitério é quebrado apenas pelos soluços. À noite, no quarto, Valéria conversa com Mar e Ofélia. Sugere que a irmã deixe a mansão e que morem juntas em um apartamento, mas Ofélia reage com firmeza, afirmando que Mar não deve sair dali, pois aquela é sua casa. Valéria se cala, percebendo a tensão crescente. Enquanto isso, Susana e Jacinto voltam para casa com João e Camila. Sensível, Susana se oferece para preparar algo para Nora comer, mas Camila recusa, dizendo que só quer descansar. Revela ainda que no dia seguinte será feita a leitura do testamento. Susana pergunta se João vai acompanhá-la. O rapaz hesita, mas ela insiste, dizendo que ele é esposo e deve estar ao lado da mulher. Ele, então, confirma que irá. No dia seguinte, todos se reúnem para a leitura do testamento. O advogado, com voz firme, anuncia que a empresa será dividida igualmente entre os 4 filhos, mas que Nicolas foi designado como diretor. Acrescenta ainda que os bens serão repartidos entre os 4 e também com Mar. A revelação deixa todos surpresos e em silêncio. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.